Se você defende os Estados Unidos, você tá morto por dentro. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir a um vídeo do projeto Escravos Unidos e a gente vai ver um pouquinho como é que é a saúde lá na maior democracia do planeta. Então, bora lá? Nos Estados Unidos, os dados de saúde revelam vulnerabilidades em um sistema muitas vezes inacessível para a maior parte da população. Não existe acesso universal à saúde no país. Assim, 27,5 milhões de pessoas, entre elas mais de 4 milhões de crianças, vivem sem seguro ou cobertura de saúde. Mais de 30 milhões de pessoas são diabéticas nos Estados Unidos, das quais 1,2 milhão estão diagnosticadas com diabetes tipo 1. Dessas, uma parte expressiva não toma os remédios necessários pelo seu alto valor. Para se ter uma ideia, um único frasco de insulina custa em média $140. Megan Carter, de 47 anos e moradora em Ohio, teve diabetes tipo 1 durante 18 anos. Nas palavras de Helena Villar, quando perdeu o emprego e o seguro, teve dificuldades para pagar a insulina, que custava mais de $800 por mês. $800 por mês apenas de insulina, fora todas as outras contas, fora outros remédios que você possa comprar, fora a alimentação. Gente, surreal, absurdo, sem noção. Ela recorreu à compra de NPH, insulina de ação intermediária, no Walmart, que é mais barata, mas muito mais imprevisível do que a insulina que ela normalmente usava. No dia de Natal de 2018, Megan morreu de cetoacidose diabética. O American Journal of Public Health estima que a cada ano, cerca de 530 mil famílias declaram falência nos Estados Unidos por não conseguirem arcar com despesas médicas. Os valores extremamente elevados não se concentram somente nos medicamentos e consultas médicas. Mesmo e principalmente os serviços de emergência médica são muito caros. Nesse sentido, a impossibilidade do pagamento de uma ambulância é às vezes o limite entre a vida e a morte. De acordo com o estudo Democracy de Harvard, é elevado o número de pessoas que morrem nos Estados Unidos por não poderem pagar uma ambulância. E são milhões as que se recusam a tomar o remédio de que precisam, porque não conseguem arcar com a despesa. Para economizar, muitos buscam se automedicar a partir de opções mais baratas, o que acarreta ainda maiores riscos à saúde. No caso dos Estados Unidos, o aumento do número de mortes devido a problemas de resistência microbiana está relacionado ao uso crescente de antibióticos para animais, principalmente peixes, por pessoas doentes que não conseguem pagar pelo antibiótico indicado. Nas palavras de Helena Villar, Christopher Payne mostra para a câmera os potes de remédio para peixes que usa diariamente há mais de 4 anos, enquanto me conta que sua mãe e alguns de seus amigos também começaram a tomar os comprimidos após sua recomendação. Ele diz: "Não tenho seguro, então só ir ao médico me custa $120 por consulta, e já gasto 77 em meus medicamentos com descontos em receitas. Se eu tivesse que gastar mais $150 em cada frasco de antibiótico, não chegaria até o final do mês." A lógica capitalista estadunidense, ao mesmo tempo que nega acesso universal à saúde, permite que o sangue seja comercializado como um bem qualquer. Eu não sabia disso. Eles podem vender o sangue deles. Entendi. Olha que legal, né? Muito bom. Muito bom. Vender sangue é tipo legalizar a venda de órgãos também, né? Ah, o que tem, né? Eu posso viver sem o meu rim pra vender aqui e sobreviver. Gente, não é possível isso. Até onde vai o capitalismo, cara? Ali, parte expressiva da sociedade doa seu sangue em troca de dinheiro, a chamada doação remunerada. A doação, entre aspas, de plasma e de sangue, entretanto, ao ser remunerada em cerca de $15 por evento, deixa de ser doação e passa a ser venda. Não mais tratamos da venda da força de trabalho como meio de subsistência, porque sequer essa venda é suficiente para a sua subsistência, mas a venda do que se tem mais de abundante em todos nós, e também mais importante, que é o nosso sangue. Sim. De fato, são muitas as pessoas que sobrevivem com a venda do seu sangue, em ritmo de até mesmo 2 vezes na semana. Na lógica de mercado, 4 em cada 5 centros de compra de sangue estão localizados em bairros de baixo nível econômico. Nossa, olha que filha da putagem, mano. Sério, na moral. Lugar Se você defende os Estados Unidos, você tá morto por dentro. onde a necessidade de subsistência faz com que a procura pela venda de sangue e plasma seja maior. De acordo com Helena Villar, também há fortes ofertas especiais. As empresas de plasma oferecem dinheiro extra em troca de sangue em datas em que geralmente há mais necessidade, como na semana anterior aos descontos da Black Friday ou antes do Natal.
Nos Estados Unidos, sem seguro de saúde público universal e com custos extremamente elevados de serviços de emergência, consultas médicas e medicamentos, as chances de ter problemas de saúde são 4 vezes maiores para adultos que vivem na pobreza, o dobro da média dos países desenvolvidos analisados. Democracy. A falta de acesso à saúde se estende até mesmo ao uso de vacinas. No inverno de 2017 a 2018, cerca de 80 mil pessoas morreram em decorrência de uma simples gripe nesse país. Os Democracy. EUA são o único país avançado do mundo onde a seta da expectativa de vida se moveu na direção oposta. O único país do mundo, vou repetir o que ela falou, foi o único país do mundo onde a seta da expectativa de vida diminuiu. Você tem noção disso? Para a gente ver como esse mito de que os Estados Unidos são um país incrível, ai meu Deus, o sonho americano, né? Aquela coisa do American Way of Life, né? Modo de vida americano, que todo mundo vai ter sua casinha, a sua famíliazinha, o seu carro, os seus filhos, qualidade de vida, não corresponde à realidade dos cidadãos estadunidenses. Em nenhum pouco. Um país que passa para o mundo inteiro, que é o maior exemplo de sucesso do capitalismo. Olha aí o sucesso do capitalismo. 80 mil pessoas morrendo de gripe. Pessoas morrendo na porta do hospital porque não pediram ambulância. Pessoas morrendo de diabetes, que é uma doença que é facilmente tratável porque não tem dinheiro para comprar insulina. Então, meu amor, se você é brasileiro e você não defende o SUS, pode sair. Saia desse canal. Sai, desinscreve nesse minuto. Eu não aceito nesse canal quem não defende o SUS. Se moveu na direção oposta de 2014 a 2017, de 78,9 anos em 2013 para 78,6 em 2014. A pandemia do Covid-19 empurrou-a para cerca de 77 anos, níveis inferiores ao de Líbano, de Cuba! Ah, como assim? Chile ou Cuba. O impacto é ainda maior para as mulheres. Para Helena Vilar, os Estados Unidos são o país desenvolvido mais perigoso do mundo para ser mãe. Anualmente, cerca de 50 mil mulheres sofrem ferimentos graves durante o parto por conta da imperícia em hospitais. De acordo com um estudo publicado em 2018 pelo USA Today, hipertensão e sangramento são as duas principais causas de óbitos, algo que poderia ser evitado em 90% dos casos. Já a taxa de mortalidade materna nos Estados Unidos passou de 10,3 óbitos por 100 mil mulheres em 1991 para 23,8 óbitos a cada 100 mil em mais que dobrou em menos de 10 anos. 2014. Democracy. Arábia Saudita, Omã, Irã e Cazaquistão apresentam situação melhor que os EUA. A falta de assistência racial além de classista. As mulheres afro-americanas têm 3 a 4 vezes mais chances de morrer durante o parto do que mulheres brancas, segundo a organização. Eu já contei aqui pra vocês algumas vezes que eu assisti a série New Amsterdã, né? Essa série se passa na cidade de Nova York e tem um episódio da série que tem uma mulher preta que ela é advogada, inclusive, por direitos das mulheres no parto, e ela está grávida e ela vai ter o filho nesse hospital. Essa mulher preta que defende o direito de mulheres na hora do parto estava lá no hospital para ter o filho dela e ela estava tendo complicações no parto. E aí ela queria ter um parto normal, ela não queria fazer uma cesárea. Cesárea é uma cirurgia, tem vários riscos para a mulher, então ela queria fazer um parto normal. E aí começaram a dar vários problemas e aí as pessoas estavam falando, mas porque as estatísticas dizem que a probabilidade de o bebê não nascer ou dar merda são de não sei quantos % nesse caso, então é melhor não sei o que lá. E gente, contar uma coisa para vocês. As pesquisas, os estudos acadêmicos, eles também são racistas, tá? E aí, eu lembro que o Max, que é o médico dela, virou e falou pra galera que tava atendendo ela, a galera da ginecologia obstetrícia, virou e falou, trata ela como uma mulher branca, vamos ver se vai dar merda ou não. No final das contas, não deu merda, né? Porque existe toda essa questão racial ainda por cima. Pessoas pretas e pardas são as que mais sofrem no nosso sistema. E aí, nos Estados Unidos, isso fica também muito evidente. E é importante a gente saber que os estudos também têm viés racista, sim. E que vão tratar muitas vezes pessoas pretas de uma maneira pejorativa, de uma maneira preconceituosa.
causa. Então a gente tem que se questionar sempre que a gente vê algum tipo de coisa assim. A Organização Mundial da Saúde, as mortes de mães afro-americanas estão no mesmo nível de mulheres grávidas em países como México e Uzbequistão. No âmbito da mortalidade infantil, os Estados Unidos são praticamente um campeão. Tem a taxa de mortalidade infantil mais alta do que quase todos os outros países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, atrás apenas do México, Turquia e Chile. O pouco e seleto acesso à saúde convive ainda com epidemias de drogas e opiáceos. De acordo com um estudo baseado na Pesquisa Nacional sobre o Uso de Drogas e Saúde, mais de 1/3 dos adultos, ou seja, 93 milhões de pessoas, receberam prescrição de opioides. Segundo uma investigação do The Washington Post, entre 2006 e 2014 foram distribuídos nos EUA mais de 100 milhões de opiáceos e outros 24 milhões de doses a mais de remédios altamente viciantes para a dor. Essa é outra situação que é exposta muito na série New Amsterdã, que é essa questão das drogas. Inclusive, na série, eles mostram uma solução que eu achei, assim, muito inteligente para essa questão. Na verdade, a solução, para mim, Luna, isso aqui é a Luna que está falando, é a descriminalização de todas as drogas. Porque aí você descriminaliza o usuário. O usuário é uma pessoa que precisa de tratamento e não de prisão, tá? As drogas são um problema de saúde pública e não um problema de justiça. Essa é a opinião da Luna, tá? Agora eu vou falar o que eles fizeram na série, né? Na série eles fizeram literalmente uma clínica para pessoas que têm algum tipo de dependência química poderem fazer o uso das drogas de maneira controlada para que, se haja qualquer caso de overdose, tenha alguém do lado, algum médico, algum enfermeiro, alguém da área da saúde para fazer esse suporte e não deixar que essa pessoa venha a óbito por conta da overdose, porque esse é o problema. O problema é quando não tem ninguém perto para fazer esse tipo de auxílio. E assim, o quanto essa relação de vício aos opioides não poderia ser tratada com outros remédios, né? Como, por exemplo, a cannabis, que já foi visto em inúmeros estudos que auxilia absurdamente em processos de cicatrização, tem fatores altíssimos anti-inflamatórios e poderia muito auxiliar nesses processos de dor, e não é uma substância que causa vício, não é uma substância que causa dependência química, sabe? Então, assim, é muito... O quanto também essa questão da liberação da cannabis e dos estudos da cannabis também não é estimulada, porque existe um enorme preconceito em cima da cannabis, porque a cannabis é uma substância que vem de origem preta, e tudo que vem de origem preta é demonizado, né? Já diria Baco Exu do Blues. Em 2014, a cada 15 minutos nasceu no país um bebê com síndrome de abstinência neonatal. Em 2020, esse número aumentou para 25 bebês. Só para se ter uma dimensão dessa crise sanitária, em 2006 houve mais mortes por esse motivo do que por violência armada. Isso em um país que apresenta uma das maiores taxas de violência armada. De fato, a principal causa de morte entre pessoas menores de 50 anos nos EUA são as drogas. É o país do mundo com o maior número de falecimentos por esse motivo. Pouco acesso à saúde e muita venda de opiáceos se relacionam ainda com a segurança alimentar. A qualidade da alimentação nos EUA está relacionada com a sua classe social. Os alimentos... Não só nos Estados Unidos, né? Mas como em todo país capitalista, né? A sua classe social está diretamente relacionada à qualidade da comida que você consegue adquirir. Então, quanto menor a sua classe social, maior o consumo de ultraprocessados e menor o consumo de alimentos in natura, né? Alimentos saudáveis são muito caros. Já os mais baratos são alimentos de baixa qualidade nutricional. Inclusive, fora os estímulos, né, aos alimentos ultraprocessados, tanto na mídia quanto em forma de ações governamentais. Aqueles impossíveis de se encontrar em países com padrões mais elevados de proteção ao consumidor, de acordo com Helena Vilar. Uma das consequências dos baixos preços de alimentos não saudáveis é que os Estados Unidos ocupam um dos primeiros postos de nações com altas taxas de obesidade, chegando aos 36,2% de sua população nessa condição. Democracy! A Organização Mundial da Saúde determina que uma pessoa é considerada obesa quando seu IMC fica acima de 30.
O ideal seria Já conversamos sobre IMC. Dito isso, continua o vídeo. Entre 18,5 e 24,9. A média do IMC da população estadunidense é de 28,8. E não Voltando a falar do IMC. O IMC, ele é exatamente uma medida que é para calcular populações. Serve muito bem para calcular sobre populações. Porque quantos Ramondinos e Cebuns tem nos Estados Unidos? São pouquíssimos. Então, aquele número ali não vai ser tão relevante de acordo com toda uma população. Então, o IMC é uma medida importante para a gente calcular como vai a saúde nutricional em geral de uma população e não de indivíduos. ajuda o fato de que há quase um monopólio exercido por empresas alimentícias. A variedade de produtos alimentícios nos mercados estadunidenses Esse gráfico aqui é incrível. Que eu já vi um zilhão de vezes, mas sempre que eu vejo é melhor. Sempre. é controlada por apenas 10 grandes empresas. Em 2013, essas empresas passaram por uma avaliação da Oxfam, na qual era considerado grilagem de terras, tratamento de mulheres, produtores e trabalhadores, impacto climático, transparência e uso da água. Dentre as 10 empresas, 7 tiveram índices de aprovação abaixo de 30%. Com o monopólio exercido por empresas alimentícias, E aí, eles vão falar que quem destrói o meio ambiente é você, não eles. Vocês entendem quando a gente fala que atitudes individuais não mudam problemas que são de origem coletiva? E é isso que a gente está falando. Atitudes individuais não mudam esse problema. A gente precisa, para mudar esse problema, é derrubar esse sistema, é substituir o sistema capitalista, que é quem gera e que favorece esse tipo de monopólio de empresas, de cartéis de empresas. Então, já sabem, né? Organizem seu ódio, porque só a classe trabalhadora organizada consegue derrubar esse sistema. e com o alto valor dos alimentos mais saudáveis, milhões de crianças estão nos Estados Unidos em insegurança alimentar. A Feeding America estima que antes da pandemia do coronavírus, a insegurança alimentar afetava cerca de 11 milhões de crianças. A pandemia aumentou esse número em pelo menos 2 milhões. Além das crianças, desde o início do século XXI, segundo a Feeding America, houve aumento de 45% de idosos em insegurança alimentar. Democracy! Segundo seus cálculos e seguindo o ritmo, o número de idosos americanos com insegurança alimentar irá atingir 8 milhões de idosos até 2050. Em 2018, 63% dos domicílios atendidos pela Feeding America constataram que os idosos foram obrigados a escolher entre alimentação ou cuidados com a saúde. Tudo isso mostra que a chamada Terra da Liberdade e das Oportunidades é uma sociedade excludente, adoecida e injusta. Meus parabéns, porque esse vídeo foi muito bom, muito bom. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Compartilha esse vídeo com aquele amigo filho de uma puta seu que defende Estados Unidos. Compartilha. Compartilha e pergunta pra ele assim, defende Estados Unidos ainda? Então vai morar lá. Fala, vai morar nos Estados Unidos. Fala. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, obviamente. E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. É isso, gente. Não aceitamos pessoas que defendem os Estados Unidos nesse canal, tá? É isso. Beijos, até o próximo.